bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao 34º episódio do Despertar do Dragão, o podcast multiplataforma, agora de análise da série A Casa do Dragão. Eu sou a Flávia Leão. E eu sou o Gesiel Bueno e esse é o melhor podcast desse Brasil! E eu estou muito empolgado, estou muito feliz, porque nós estamos de volta aqui para vocês, para alegrar as suas tardes, suas manhãs, suas madrugadas, em qualquer horário que você for ouvir esse podcast, falando de um tema que nós gostamos muito, que é sobre a obra de George R.R. Martin. Sim, hoje nós vamos falar sobre o episódio piloto da série A Casa do Dragão, que estreou no último domingo na HBO e na HBO Max. E eu tô muito emocionada, nossa gente, eu tô muito emocionada de estar aqui de volta. Tô com saudade de vocês, nossos ouvintes. Tô com saudade de estar aqui com o Gesiel para falar de novo sobre essa história que eu amo. Agora a gente saindo do livro para entrar na TV. Né? E que episódio que foi esse, né, Gesiel? Se o episódio piloto foi assim, imagina os próximos. Exatamente. E minha primeira pergunta, apesar de você meio que já ter entregue, mas eu vou fazer essa pergunta porque eu estou fazendo aqui a vez dos nossos ouvintes. Flávia, você gostou do primeiro capítulo de House of the Dragon? Eu fiquei abismada, assim, com o primeiro episódio, sabe? Porque geralmente o piloto, né, assim, você tá conhecendo ainda a história e tal, e foi realmente assim, você tá conhecendo a história, mas assim, foi tão incrível, sabe? Dá vontade de você querer assistir mais, então assim, eu amei. Eu penso exatamente igual a Flávia, dá aquela sensação, né, de nostalgia, aquela sensação do filho que volta pra casa, que é a sensação que a gente tem ali nos primeiros frames, que a gente sabe que aquele mundo ali é o mundo de Game of Thrones, da série que a gente amava. Nós já estávamos órfãos dessa série, né, desse universo, e agora a gente tá ali de novo naqueles locais ali aqueles locais que a gente aprendeu a amar, né, aqueles personagens que a gente que leu o livro já conhece. Então assim, foi uma sensação ímpar, uma sensação única e muito prazerosa, e que poderia ter sido diminuída ou até estragada se o episódio tivesse sido ruim, mas o episódio não é ruim, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Por que esse episódio é bom? Foi bom, né, no caso, né, porque a gente já assistiu. Lembrando, galera, só um adendo antes de a Flávia começar a fala dela, que a gente nessa primeira parte do episódio, nós não iremos dar spoiler, tá? Porém, pro final, a gente vai avisar vocês antes e depois a gente vai começar um trecho com spoilers. Isso, quem quiser para o episódio, assiste, depois Exatamente. Volta pra terminar, né? E depois o Gesiel, como ele é, né, da área profissional e técnica, ele pode falar sobre a parte técnica, né, que ele entende mais do que eu. Com certeza falarei sobre essa parte. Sim, porque a gente percebe, né, todo mundo percebe, quando a gente gosta de um episódio, mesmo leigo, mesmo que não entende nada, assim, da parte técnica de cinema, gosta é porque a parte técnica é boa. Então, exatamente. O Gesiel vai falar um pouquinho disso também daqui a pouco, né? Gesiel, cadê a abertura? Olha, você tocou numa questão muito pertinente. Eu tava doida pra ver a abertura. Exatamente. Nós que gostamos de Game of Thrones, a gente sempre amou as icônicas aberturas. E aí fica a pergunta: esse primeiro capítulo, esse primeiro episódio, não teve abertura. Não e aí teve. Eu fico com uma séria pergunta. Teremos abertura? Para essas? Tem que ter.
Porque, cara, a abertura que mostrava lá os reinos, inclusive que agora serão bem diferentes, né? Porque a gente precisa levar em consideração de que nós estamos aí 172 anos antes do nascimento de Daenerys Targaryen. Então ali várias coisas estão diferentes, né? Nos 7 reinos. Então eu quero ver isso na miniatura. As engrenagens, eu quero ver tudo isso. Sim, e eu confesso que eu não lembro se no episódio piloto de Game of Thrones teve a abertura. Eu não lembro. Eu não me lembro, mas eu acho que não teve. Quando eu começo a lembrar do primeiro episódio, eu acho que não teve. Eu não me lembro, posso estar falando baboseira aqui, mas eu tenho a lembrança de não ter visto. Enfim, não sei, não lembro. Eu vou pesquisar e vou falar isso aí no próximo capítulo do nosso podcast. Ouvintes, mandem aí e-mail. Não, eu vou assistir o primeiro capítulo de novo de Game of Thrones. Só pra conferir isso daí. Falem pra gente se vocês lembram, se tem ou não, né? Pode mandar e-mail. Exatamente, mandem lá pro contato@despertardragão.com.br que nós vamos responder vocês, né? Com certeza, com certeza. Bom, então é isso. Não teve abertura e já começamos o episódio com o Conselho de 101 depois da conquista. Uma partezinha, né? A gente vê o Jaehaerys Aerys lá. Nosso amado Jaehaerys. Velhinho. Passando o trono pro Viserys em detrimento da Rhaenys, a rainha que nunca foi. Né? Exatamente. E a partir daí a gente começa a conhecer, né, os personagens principais ali lá já mais pro final do reinado do rei Viserys, e é onde nós somos apresentados aos principais maestros dessa nova intriga que vai aí ditar a Dança dos Dragões, né? E dentre esses personagens, óbvio que está o Daemon Targaryen, que a gente cansou de falar aqui no nosso podcast e que, na minha opinião, já vou dar um spoiler, mas não é um spoiler da narrativa, é um spoiler desse podcast. Na minha opinião, é o meu personagem preferido até agora da série. É o cara que eu olho e vejo que é um dos que mais tem potencial, assim, pra série explorar. Apesar de a gente saber que a Rhaenyra, né, que vai ser uma das principais ali, arquitetas ali da trama, mas quando eu vejo o Daemon ali, é o personagem que mais me cativa logo no início. Sim, mas nessa primeira cena a gente já vê... Peraí. Sim, mas nessa primeira cena a gente já descobre em que parte que a gente não sabe... Nossa Senhora. A gente não sabia em que parte que ia começar realmente essa história, né? De A Casa do Dragão. E vimos que foi no finalzinho do conselho. Eu queria ter visto mais o conselho, né? Mas não tem problema. Não é essa, né? Não é esse o foco, né? Não é esse o foco. Eu entendi a escolha dos realizadores de ter começado nesse trecho e de ter, né, de todos esses cortes. E eu gosto da onde começa ali. Eu acho que é interessante porque a gente conhece a situação que tá ali a Porto Real, né? A gente entende ali o que tá acontecendo. Nós somos apresentados para uma Rhaenyra super imatura ainda, ali rascunhando o que ela vai ser, né, na série e tudo mais. E a gente já percebe o potencial dela. E uma coisa que eu achei muito legal é o seguinte: em comparação com Game of Thrones, a gente precisa considerar que Game of Thrones tem pouquíssimos Targaryen. E a gente é apresentado um pouco né, por esses personagens em particular. A gente é apresentado as peculiaridades da personalidade Targaryen, né? As características desse povo. E aqui, ao contrário de Game of Thrones, nós temos muitos Targaryen. Temos Targaryens em miniatura, temos Targaryen mais velhos, temos muitos Targaryens e temos muitos dragões. E aqui a gente consegue ver como que era essa situação, né? Como que eram as características ali desses Targaryen. A gente vê a agressividade deles, o orgulho da raça.
Eles que se consideram mais deuses do que homens, né? Pessoas especiais, pessoas diferentes. A gente já vê algumas características ali do Trono de Ferro, que é o trono, eu acho uma frase ali, um diálogo muito interessante, quando o Rei Viserys fala para Rhaenyra: o dorso de um dragão é uma coisa, mas não existe lugar nesse reino que seja mais perigoso do que o Trono de Ferro. E isso nossa, faz muito sentido. Faz muito sentido ali até pra Game of Thrones e, claro, né, em retrocesso a essa história que a gente tá vivenciando agora. Então eu achei surreal. Eu achei engraçado também que na hora que foi anunciado lá na primeira cena que o Viserys tinha sido eleito, entre aspas, né? Como novo rei, o novo herdeiro, né? Porque o Jaehaerys ainda não tinha morrido naquele momento. Mas ele não faz uma cara muito assim feliz. Não, então, é uma cara de... É um pesar, né? É um pesar. Tipo, se fosse o Daemon, eu acho que a situação... Seria completamente diferente. Ia ser outra. E a gente tem que... E é interessante a gente ver que o Viserys, nesse momento, né? Com aquela hesitação que ele tem ali, a gente percebe que ele não é 100% a favor de que o trono precisa ser passado obrigatoriamente para homens. E ele tá ali com a raiz, né? Isso vai influenciar ele numa decisão mais pra frente no episódio. Eu acho que isso é uma característica muito técnica do roteiro. É um roteiro bem amarrado, que eu vou falar mais pra frente sobre esse roteiro. Em alguns outros detalhes que é importante de a gente falar. Isso. Mas bom, depois dessa primeira cena, que é uma cena bastante rápida, já corta pra Rhaenyra, que tá chegando, voando na Syrax. A gente vê o primeiro dragão, né, que é a Syrax da Rhaenyra, e a gente tem assim, um panorama lindo de Porto Real, né? Bem mais parecido. CGI ali da cidade tá lindíssimo. Tem um momento ou outro ali que o dragão me incomodou, até me surpreendi. Eu falei, nossa, mas eles são tão bons em fazer dragões. Aí teve um pouso ali, que foi estranho. Apesar de todas as outras cenas serem perfeitas, mas teve um pouso ali que eu achei meio bonequinho. Mas foi apenas um detalhe, assim, não me tirou da narrativa. Entendi. Os outros efeitos visuais estão maravilhosos. Pois é. E daí a gente já vê a mãozinha do Ryan Condal e do próprio George Martin, né, na série, porque tá muito mais parecido com a descrição do livro do que Game of Thrones. Verdade, né? Exatamente. Deu pra perceber que eles vão fazer os dragões bem mais fiéis aos livros, né? Então isso eu achei bem bacana também. Não só os dragões, né? Mas a própria cidade e o próprio Trono de Ferro, a gente vai ver mais tarde também, que é bem mais parecido com o do livro. Exatamente. Não é aquela poltrona, né? É uma selva de espadas. Eu achei lindíssimo. Achei lindíssimo. E na ficção é pior ainda do que mostrou ainda na série, né? Mas assim, já tá bem mais parecido. Eu achei isso também. E depois que a Rhaenyra pousa, aparece só Harold Westerling, né? Que é o Graham McTavish, que é um ator que eu gosto muito. Ele é o Dougal da série Outlander. Quem assiste Outlander aí como eu também vai reconhecer. Gosto muito desse ator, ele é muito bom. E a Rhaenyra, né, fala com ele ali rapidinho. E ela encontra com quem? A Alicente. E eu fiquei assim, impressionada, porque tipo, as duas são melhores amigas. Eu fiquei, naquele momento, né? Eu achei... Eu assim? Eu acho que, apesar de causar, né, um estranhamento inicial na gente, isso eu confesso que abre um conflito até maior, até mais forte do que a gente tá acostumado a ler no livro, né? Porque no livro, logo no início elas já se estranham. Mas isso a gente vai falar no final, né? Sim, não, mas tô falando do livro. Logo no começo elas já se estranham. E aqui a gente percebe que elas não estão se estranhando no começo. Então acho que isso abre possibilidades para conflito.
Isso. Vai piorar a situação. Aham. Né? Em seguida, a Rhaenyra chega lá na Fortaleza Vermelha e vai para os aposentos da mãe dela, a Aemma, né, que tá nos estágios finais de gravidez e tá muito incomodada. Inclusive achei legal porque apareceu bem da Aemma. Aham. Né? Muito mais do que no Curti próprio também. livro. Eu achei bastante legal. E assim, ela é muito diferente da Rhaenyra. Elas têm uma conversa assim muito significativa, né? Ela diz que aquele desconforto da gravidez é a forma como as rainhas servem o reino. Olha isso. Uhum. Olha a visão dela. Aí a Rhaenyra vai e responde que preferia servir como cavaleiro e cavalgar para a batalha e a glória. Você vê que desde que, né, a gente percebe a personalidade da Rhaenyra, que ela não quer fazer o papel da mulher, o papel que estava resignado às mulheres. Ela quer fazer o papel de rei, né? Ela no quer caso, mais, rainha, mas ela quer mais. Adorei não quer isso. ser a parideira, né? E a Aemma vai e responde assim, que as duas têm úteros reais e que esse é o campo de batalha delas. Gente, pensa. Olha aí. E o que eu achei engraçado também. Aí ela fala que é pra Rhaenys tomar banho que ela tá com cheiro de dragão. Não é a única vez que eles comentam sobre esse cheiro de dragão dela, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca tinha pensado nisso pra gente eles cavar alguns dragões. O dragão deve ter cheiro mesmo, né? Não, com certeza. Quando você cavalga um cavalo, ele fica com cheiro. Apesar de que o dragão é um réptil, né? Mas é um bicho gigantesco, né? Então deve ter um cheiro forte, assim. Pois é. Aí o Viserys repete isso pra ela, né? Na cena seguinte, que a gente já vê a reunião do Pequeno Conselho. Que, aliás, teve muitas cenas do Pequeno Conselho, achei isso bastante legal. Nesse primeiro conselho, inclusive, eles falam da triarquia. Vocês lembram, gente? Quem acompanhou a gente, né, no podcast vai lembrar da triarquia, que é aquela aliança formada pelas cidades livres de Lys, Myr e Tirosh, né? E o Corlys Velaryon inclusive cita o Kragas Engorda Caranguejo, que é o príncipe almirante Miriano, lá que vai aterrorizar os degraus, né, para onde o Daemon vai depois. Exatamente. E se vocês reparam, a Rhaenyra está ali o tempo todo. Eu sempre fiquei pensando o que seria ser escansão do rei, né? Eu gosto disso por causa do seguinte, novamente, né, partindo do pressuposto de que o Viserys pensa de forma diferente da maioria. Ele não concorda que as mulheres sejam apenas as parteiras. Ele tem ali no íntimo dele esse pensamento de, apesar de ele não falar abertamente, mas esse pensamento de que as mulheres podem sim serem rainhas, se tornarem, né, serem nomeadas rainhas, serem ali herdeiras dos reis. E eu acho legal que isso foi sendo plantado no episódio, não só jogado pra gente engolir ali forçado a nossa goela, né? Não, isso foi sendo desenvolvido de forma bastante natural, então eu gostei disso. Uma coisa que ele faz ele mantém ela ali no Pequeno Conselho. Mesmo que ela esteja ali apenas servindo bebida, e vale mencionar que o único que não bebe vinho é o Serpente Marinha, que é um cara imponente, que ele não quer perder os seus sentidos, ele quer ter sempre o domínio dele mesmo, de sua própria mente. Sim. Mas ela tá ali. Ela tá servindo bebidas e ao mesmo tempo prestando atenção na conversa. Então, o Viserys manteve ela ali, prestando atenção nas conversas, para ela entender como que funciona o manejo dos 7 reinos, né? De como é ser rei, de como é tomar decisões, de como são as questões ali dos reinos. Então eu achei isso muito, muito... É um detalhe, né? É um detalhe sutil, mas eu achei muito, muito interessante, assim. Faz muito sentido, assim. Sim. Mas sabe que apesar disso, apesar dessa abertura maior do Viserys de pensamento, né? E apesar da Rhaenyra ser a menina dos olhos dele, a gente percebe que a Rhaenyra tá um pouco desconfortável
por ser mulher. Uhum. Né? Já por exemplo, nesse diálogo com a mãe que eu acabei de falar, ela fala que queria cavalgar, né, pra batalha, pra glória. E aí nessa reunião aí, que eles também vão falar sobre o torneio que eles estão preparando em homenagem ao novo herdeiro do rei, né? Ela fica pensando, nossa, eu tô aqui, né? Tipo, eu sou eu sou a primogênita. Por que eu não posso, né? É o meu irmão que tá ganhando isso tudo. E estão discutindo ele na frente dela e tal. E você vê a expressão. Aquela atriz é muito boa, viu? É Aliás, muito boa todos mesmo. Os atores são muito bons. Você vê na expressão dela, ela pensando, nossa, tipo, caramba, devia ser eu, né? Mas. Enfim. E aí, logo depois dessa cena, a Rhaenyra entra na sala do trono. E a gente tem a primeira visão, né? Primeiro vislumbre do trono de ferro. Nossa, esse take é maravilhoso, essa cena é maravilhosa. Isso, e quem tá sentado lá? O Daemon. O Daemon tá sentado no trono de ferro. E é engraçado que eu não lembro com quem que ela tava nesse momento. E ele causa uma surpresa, tipo, nossa, o que você tá. Qual que é a sua pretensão? Por que você tá sentado no trono? E ele, né, o Daemon, não esconde os pensamentos dele, não esconde as ambições nele por meio dessas pequenas atitudes. Que ele sempre quer mais, ele sempre quer poder, ele é um cara orgulhoso, ele é um cara agressivo, ele é o Targaryen em sua essência, né? E é sarcástico. Eu adoro esse ator, eu adoro esse personagem. Pois é. E aí o tio e a sobrinha conversam, né? E já nessa conversa dá pra ver que eles têm uma empatia enorme, né? Um pelo outro. E uma coisa interessante é que eles conversam em alto valeriano, né? Uhum. Que é a língua... A língua da Valíria, né? De Valíria. Eu adoro quando eles falam... Eu adorava quando a Daenerys falava. Né? Continuo amando quando eles falam alto valeriano. E uma coisa legal é que o Daemon, ele presenteia a Rhaenyra nesse momento com um colar de aço valeriano. E aí ele fala, agora nós dois temos aço valeriano com a gente, que ele tem a espada dele, né, de aço valeriano. A Irmã Sombria, a Irmã que Sombria. Era da Visenya. Exatamente. E é importante a gente notar aqui só os dois que falam em alto valeriano. Uhum. Ninguém mais fala, né? Só os dois, entre eles. Exatamente. E depois corta pra cena da Rhaenyra com a Alicent, de novo. E a Rhaenyra tá deitada no colo da Alicent, gente. Gente, quando a gente pensa no que vai acontecer, dá muita aflição isso, né? Dá mesmo, mas eu acho que isso aumenta o conflito, aumenta o contraste, aumenta o drama. Porque quando duas pessoas elas são inimigas desde o início, beleza. Agora, quando rola um outro sentimento ali, é como a traição do seu amigo é a pior traição que existe. Né? É a traição que mais dói. Porque se o seu inimigo te trair, beleza. Você já esperava por isso. Agora, você não espera pelo seu amigo te trair, né? Pois é, exatamente. E elas estão ali, mó de boa, as melhores amigas, e a Alicent tá tomando lições da Rhaenyra, né? Perguntando sobre história e tal. E elas acabam falando sobre a Niméria e os 10 mil navios. Achei legal eles falarem sobre isso, porque será que isso é alguma previsão do futuro de que vai ter essa série? Né? Porque essa é uma das séries que estão cotadas para virar, né? Uma das histórias que está cotada para virar série. É uma possibilidade, hein? Isso, Niméria e os 10 mil navios. E eu acho que ia ser bem legal, viu? Eu acho também. Pois é. E sempre que a gente fala na Niméria, nessa história, é porque a gente tá falando de mulheres fortes, né? Porque a Niméria foi uma das primeiras lá uma rainha guerreira, né? Que salvou o povo e tal. Quando a Arya deu o nome lá em Game of Thrones, quando a Arya deu o nome da loba dela de Niméria, foi pra homenagear, né? Essas mulheres e tal, enfim. Então, bem legal isso. Corta então pra uma próxima cena, que é do Viserys com uma ferida nas costas, que não cicatriza, né, que já demonstra o começo da deterioração da saúde do rei.
que quando eu vi aquela cena eu imaginei duas possibilidades a serem abordadas pela série. A primeira é que ele tá velho e tá com tipo uma diabetes. E a segunda é que pode existir algum personagem ali que esteja de alguma forma, não sei, quem sabe envenenando ele para que ele não se recupere desses ferimentos. Lembrando que esses ferimentos que ele apresenta ali são ferimentos oriundos do próprio Trono de Ferro, né? São cortes que ele tem ali por causa de se sentar no Trono de Ferro. Pois é. Mas lembrando que o rei, ele não é, né? Peraí. Pois é, mas lembrando que o rei, assim, não é velho, né, nessa época. Não é tão velho, exatamente. Né? Mas realmente ele nunca se deu assim muito bem com o Trono de Ferro, tanto que depois ele para de sentar lá, né, mais tarde. E o José me chamou muita atenção nessa cena, a luz dela, sabe? Eu falei que você ia falar da parte técnica, mas nessa cena me chamou muita atenção a iluminação. Eu achei tão bonito aquele dourado. Então, eu achei tão bonito aquele dourado, sabe? Achei uma cena, apesar de estar mostrando um machucado nojento, mas é muito bonita a cena. Eu gostei. Eu gostei também, a cena é linda mesmo. Aí, né, mostra a ferida nojenta do rei e aparece depois a Aemma Targaryen, a rainha, na banheira. Ela tá na água, né? O único lugar que ela diz que se sente confortável, que uma é engraçado. Água meio leitosa, né? Meio leitosa, exatamente. É engraçado, né? Um dragão na água. Mas o que me chamou a atenção é que a água não tá fervendo, né? Porque na primeira cena da Daenerys, eu não sei se vocês lembram, que ela entra numa banheira e a água tá fumegando, né? E até as aias lá que estão cuidando dela falam, não, cuidado, tá fervendo. E ela entra assim, tranquilamente. É porque não é todos os Targaryen que tem essa tolerância ao calor, né? E nessa água aí a Aemma não tá fervendo, não. Não tá mesmo. E aí ela conversa com o Viserys dizendo que não quer mais engravidar. Que essa vai ser a última vez. A última chance. Que ela já sofreu demais com os bebês natimortos, né, que ela teve, os abortos que ela teve, né, e assim, parece que ela tá prevendo que vai ser o último mesmo, né, não vai ter nenhuma possibilidade mais ela querer. E também dá pra ver na cena que ela não tá gostando do torneio pra celebrar o bebê que ainda nem nasceu, né, ela fala isso pro eu gosto de um espelhamento que eles utilizam ali, que é a questão isso é até comentado em um dos diálogos, que é como é irônico você celebrar a vida, né, o nascimento de uma criança com um evento de morte, né, de violência. Lembrando que nesse torneio, apesar de não ser obrigatório, né, mas várias pessoas ali, vários cavaleiros acabam mortos, né? A série acaba até evidenciando isso durante os combates ali. Tem um cavaleiro que tem o crânio todo esmagado ali e tal. Então, não só apenas um que morre, né? Mas era comum que nesse torneio nem todos os cavaleiros retornassem. Muitos morriam ali mesmo. Pois é, o Viserys foi precipitado, né? Ainda mais conhecendo o histórico da mulher, né? Os vários bebês natimortos e tal. Ele foi precipitado em trazer todo mundo para esse nascimento, né? E aí a próxima cena é do Daemon, ele comandando a patrulha da cidade, porque nesse momento o Daemon é o comandante dos Mantos Dourados, né? O Viserys deu para ele esse cargo. Aliás, um destaque para essa cena, logo que abre a cena, que a gente vê ali os mantos dourados, a gente tem um vislumbre um acerto assim gigantesco pro desenho de produção. Eu vou falar mais sobre o desenho de produção, mas a gente é apresentado a belíssima armadura do Daemon Targaryen. Sim. Que tem um elmo que é ali com as...
no formato da cabeça do dragão, né? E é tudo preto, igual o dragão dele. E toda a armadura dele, que é lindíssima, ela é cheia de escamas. E as placas formam como se fossem mesmo as escamas de um dragão. Eu achei, assim, maravilhoso. Lindo demais. Sim, mas o dragão dele não é preto, não. Eu falei a cor, mas é o formato, né? O formato Sim. do dragão. O dragão dele não é preto, realmente. Sim. E assim, ele fica grande, né? Imponente, né? Poderoso. Grande, Dá um contraste gigantesco quando ele tá com a armadura. Ele tem essa aura de ameaça, assim. E quando ele tá sem armadura, só com aquela túnicazinha, né? Exatamente. E assim, dá pra ver como é que o Daemon é brutal, né? Ele é brutal. É uma cena muito violenta essa. E que isso, eles esquartejando as pessoas. É uma cena de bastante violência gráfica que pode impressionar aí a parte do público, né? Mas eu acho que ela é bastante pertinente para esse momento. Sim. Até para mostrar logo aqui a série veio. Do tipo, gente, vocês podem até estar acostumados com uma relativa leveza de Game of Thrones. Mas agora não vai ter mais essa leveza. Agora o buraco é mais embaixo. Então se acostumem com isso. Então eu acho que foi uma ótima introdução, assim, pra isso. Pra série, sabe? Eu não acho que teve leveza em Game of Thrones, não. Mas não eram todos os episódios que tinham tanta grafia na violência, né? Tanto que Game of Thrones demorou pra mostrar violência gráfica. É só nas últimas temporadas. E aqui não. Aqui a gente vai ter mais batalhas, a gente vai ter mais violência e a gente vai ter mais dragons. Aliás, depois dessa cena do massacre, tem uma outra cena bastante violenta. Bastante gráfica. Vamos falar dela, vamos chegar lá. Mas dá pra ver também como é que o Daemon é respeitado pelos subordinados dele, né? E temido pela bandidagem. Porque vamos lembrar que antes do Daemon, a patrulha da cidade era tipo nada. Né? Nada. E o Daemon que fez, ele montou um pequeno exército. Exatamente. Né? Era dele o exército. Ele que deu os mantos dourados para aqueles homens lá, por isso que virou, né? A patricidade virou os mantos dourados. E depois disso a gente tem outra reunião do pequeno conselho e o Otto Hightower, a mão do rei, tá falando com o Viserys, né? Sobre o Daemon e sobre o desagrado dele, né? Com o Daemon, falando que ele é muito violento, que ele passa dos limites. E que ele tem poder, né? Que ele é uma ameaça. Sim, que ele formou o próprio exército, essas coisas todas. Né? E é aí que eu vi Nossa, gente, o elenco tá muito bom. O elenco tá muito bom. Esse ator que faz o Otto também é excelente. Nossa, é muito bom. É bom demais. Pois é. E aí o Daemon tá presente nessa reunião, né? E o Viserys tenta colocar panos quentes ali na situação. A gente vê como é que ele levou a praça, né? O Viserys. E é o irmão, né? Ele gosta muito do irmão, com certeza. E ele fica falando, não, Otto, você tem razão, o Daemon, você não pode ser assim também não. Mas o Daemon também tem razão, né, Otto? Porque também não pode ser violento a cidade. E aí ele fica assim, né, num e no outro. Então, Porque apesar dos métodos, o Daemon trazia resultados, né? A gente tem que compreender também que antes do Daemon, a zorra na cidade era pior. E pós-Daemon, tem controle, né? Lembrando que a cidade estava em alvoroço por causa do torneio. E ele fez isso para que os bandidos se comportassem, né? Porque eles se comportam na marra. Às vezes não tem outro jeito, né? E aí depois o Daemon vai lá encontrar com a amante dele, que é uma das personagens assim mais interessantes que eu acho do livro, mais misteriosas, que é a Misaria, né? Ele aparece lá transando com ela, Miséria.
E aí ele tá chateado, né? Ele não consegue chegar nos finalmente. Uhum. E finalmente começa o torneio. Torneio onde aparece o só Criston Cole, que vai ser outro personagem muito importante também, mais pra frente. E aí ele chama a atenção de todo mundo, mas principalmente da Rhaenyra. Lembrando que ele é o grande ganhador do torneio e ele consegue vencer, inclusive, o Daemon. O Daemon, quando vai lutar, pede o favor da Alicent. Uhum. Eu não me lembro disso no livro, tá? Não me lembro desse pequeno detalhe no livro. Mas ele pede o favor da Alicent. E o Cole vai e pede da Rhaenyra. Os dois lutam. E aí começa uma jogada muito legal, né, Gesiel? Aí da forma da série que a montagem. Fica alternando. É a montagem. No meio do torneio, o Rei Viserys é convocado ali por um servo. Isso. Porque tá acontecendo o parto. E aí tem uma montagem. Aliás, antes de começar essa montagem, né, da luta do Daemon contra o Criston Cole, o Viserys ele tem uma decisão ali. E essa cena, pra mim, foi a cena mais forte do episódio, superando até a cena do massacre. Ele precisa escolher se ele vai salvar a esposa ou o bebê. Isso. E ele precisa de um herdeiro. E ele opta pelo bebê. E apesar de ele amar a mulher dele, né, ele tem essa decisão. Assim que ele dá um afago nela, as serventes ali, né, as parteiras, já puxam ela pra baixo, começam a mexer nela e ela já percebe que tem algo errado. E ela não quer morrer e ela começa a implorar e eles começam Essa é a cena mais forte da série. Até agora, pra mim, essa foi a cena mais forte. E eles um assassinato, né? Eles começam a esfacelar a barriga dela pra extrair a criança. E é doloroso, e é sangrento. E ao mesmo tempo a gente tá tendo cenas ali do Criston Cole lutando contra o Daemon Targaryen. E a trilha sonora e o desenho de som. E é maravilhoso, é forte, é visceral. Incrível. É incrível, é um espetáculo visual e sonoro, assim, que a gente fica de queixo caído e tem, né, todas as vezes que a câmera dá um close ali na barriga esfacelada, né, que mostra a pele da barriga destruída ali, o sangue vazando na cama, é aquele tipo de cena que a gente vira o olho, vira o rosto, né? Uhum. Porque é muito forte mesmo. Pois é. 2 tipos de assassinato que a gente tá vendo, né? Uhum. E até arrepiei aqui agora. Então o Cole acaba vencendo o Daemon, né? E ele vence e a Aemma morre no leito de parto. E o bebê nasce. E aí o bebê nasce, dá um chorinho, dá uma tossida na mão do mestre. E na cena seguinte a gente descobre que ele não sobreviveu. Porque a gente tá na cena seguinte no funeral da Aemma e do bebê. Isso. Porque a gente sabe que os Targaryen têm a tradição de serem cremados quando eles morrem. Né? A Rhaenyra tá ali também. E ela conversa com o tio. Né? Mais uma vez a gente vê ela se lamentando por não ser homem, né? Ela pergunta pro tio, será que meu pai encontrou a felicidade no pouco tempo que meu irmão viveu? Né? E aí o Daemon fala, não, mas o seu pai precisa de você. O Daemon até ficou com o coração um pouco mole naquele momento, né? Mas enfim. E aí ela finalmente fala a famosa frase. Ela fez muito igual a Daenerys naquele momento. Não é? Até a forma como ela tá enquadrada, assim, espelha muito as cenas da Daenerys. E ela fala lá, Dracarys. E a gente suspira e a Syrax bota fogo na Aemma. Na pira funerária. Pois é. E aí, tipo, vai pra outra reunião do Pequeno Conselho e eles vão discutir o quê? A sucessão
Isso é muito desumano, né? Ele tá de luto pela morte do filho e da mulher. E E eles vão discutir a sucessão. O trabalho de um rei não tem fim, né? Não. Não tem como você dar uma pausa. Exatamente. E o Daemon não participa, mas ele fica escutando, escondido. Né? Enquanto o Otto e os outros ficam humilhando ele, né? Chamando ele de novo meigo. Tem uns que falam que ele que é o herdeiro, aí o Otto fala que absurdo. E começa uma briga ali. Aí o Viserys põe o nome da Rhaenyra no meio e acaba perdendo a paciência, né? E sai andando. Vai embora. Sem tomar decisão. Tomando uma decisão, mas sem falar ainda. Né? Pro pequeno conselho. Tava ali ainda... Ele tinha uma das decisões em mente, mas não teve coragem de falar, não tomou 100% de certeza, né? Ele precisava de um empurrãozinho. Ele teve um pouco... Ele hesitou porque nunca teve uma rainha antes, né? Sentada. E o Daemon fica lá ouvindo aquilo tudo, né? E corta então pro Otto Hightower mandando uma mensagem pra Vila Velha. O que será que tem naquela mensagem, Gesiel? Ele fala que é pra mandar um corvo pra Vila Velha e manda chamar a Alicent. Quando a Alicent chega, ele ordena que ela vá consolar o rei. Eu fiquei com nojo dele nessa. Foi bem perturbadora essa cena. Ele manda ela se oferecer pro rei, né? Tipo, o rei acabou de perder a mulher e ele fala pra própria filha ir lá e ela vai e é tenso. É estranha essa cena, é esquisita, tem muita coisa errada ali. Nossa. Mas ele manda ela ir. Não, que pai é esse? Que mundo é esse? Nossa, que nojento. Tudo por poder, né? Pois é. E a Alicent, você vê que a Alicent chega com um livro na mão, falando: eu soube que você gosta de histórias. E a gente sabe que ela, quando chegou na Fortaleza Vermelha, ficava com o Jaehaerys dando histórias pra ele. E que tinha, né, as más línguas falavam que ela fazia mais do que ler histórias pra ele, né? A gente nunca soube. O livro nunca conta, a gente nunca vai saber. O livro nunca... A gente torce pra que sejam só histórias, né? Mas a gente não sabe. Exatamente. E aí, na cena seguinte, está o Daemon bêbado na taverna. E aí é aquela cena, né? Que ele se regozija com a morte do sobrinho. Eu gosto de dissecar essa cena, tá? Porque essa cena ela é mais do que ela parece ser. Primeira coisa, como que eles descobriram a atitude do Daemon? Na primeira cena ali que o Daemon tá no bordel, a gente tem um detalhe ali de uma personagem, né? Uma das prostitutas ali, que fica observando com o olhinho, observando o Daemon. E a gente percebe que o Daemon, né, por causa do seu gênio, né, e também por ele ser uma pessoa importante, né, ele tinha ali várias pessoas que estavam ali observando todo o tempo, né, monitorando os seus passos. E quem monitora? A gente ainda não tem um mindinho nessa época, né? Então a gente não sabe quem que tá seguindo os passos dele. Pelo menos a série ainda não revelou ainda isso. E aí, quando ele tem esse momento, né? A gente percebe que os guardas ali estão todos ali, né? Em polvorosa, comemorando e tudo mais, todos doidos ali. E eles provocam, incitam o Daemon a fazer alguma piada, algum comentário em relação ao bebê. Isso. E a gente percebe no começo que o Daemon não tá feliz com isso, ele não quer fazer isso, ele hesita. Ele não quer magoar o irmão, ele não quer fazer. Só que daí, incitado pelos homens, né? Ele acaba fazendo esse comentário, né? Brincando ali, o rei que nunca foi, rei por um dia. Herdeiro por um dia. Herdeiro por um dia. E é claro que isso vai pros ouvidos do Viserys. Isso. O Otto vai contar pra ele na cena seguinte, né? E aí o Viserys fica furioso, né? E expulsa o Daemon da corte e manda ele de volta pro vale, pra mulher dele,
que pra quem não lembra é a Rhea Royce, né, a senhora de Pedra Runa, que o Daemon apelidou, né, carinhosamente de a Vaca de Bronze. E aí logo no final dessa cena o Viserys corta o dedo, né, no Trono de Ferro. E que a gente lembrando sabe que ele não vai se recuperar tão fácil desses cortes, né? Que ele tá com esse probleminha lá de não sarar. Exatamente. E aí, logo em seguida, ele chama a Rhaenyra na sala onde está a cabeça do Balerion. Dizia o seu enorme, dragão. gigantesco, lindo. Gigantesco. E aí ele pede pra... Eu achei engraçado essa cena. Engraçado não, né? Eu achei bonita essa cena. Porque tá lá a cabeça do Balerion, gigante, e tá cheio de vela. Né? Parece que é quase um altar ali. Onde o Viserys... veneração, né? É. E aí o Viserys chama a filha pra pedir desculpa, né? E aí ele falou, desculpa por eu ter perdido tanto tempo preocupado em ter um filho homem, né? Quando você tá aqui, quase preparado, né, e tal. E aí ele diz que ele vai nomear ela a princesa de Pedra do Dragão. E começa a falar pra ela, né, que é um trabalho difícil, vai falar com o que ela vai enfrentar. E aí começa de novo aquela montagem, né, vai mostrando isso com o Daemon indo embora. Ele com a Mysaria. Aparece a Alicent ajudando a Rhaenyra a se arrumar pro dia da nomeação. E aparece os senhores, né, do Westeros indo lá se ajoelhar e prestar. E a gente vê o rei do... O Bran... Como é que é o nome dele, gente? O quê? O Stark. Ai, agora não vou lembrar. O Rickon. Rickon Stark. Rickon Stark. Jurando lá a lealdade. Exatamente. A gente sabe que esse personagem será muito importante mais pra frente. Com certeza. E assim, né, com essa conversa do Viserys com a Rhaenyra e ela sendo declarada a herdeira, finalmente sendo a herdeira do rei, termina o primeiro episódio maravilhoso, incrível que a gente teve. Sim, é um episódio que, claro, né, obviamente ele não pode entregar muita coisa, mas ele prepara o terreno de uma maneira muito estratégica, assim. Achei que foi muito sucesso, assim, esse episódio. Foi muito bem sucedido em tudo que ele se propõe. Dá pra saber que vai ser uma série épica demais. Não acredito que ela vá ter o mesmo desapontamento dos fãs, né, por parte dos fãs no final. Eu também não. Porque eu acho que aprenderam com o erro do final de Game of Thrones. E eu acredito que agora tá tudo sendo feito com calma, tudo sendo feito com carinho, da forma como os livros merecem. E eu estou extremamente empolgado para os próximos episódios. Você ficou satisfeito também, né, Gisele? Fiquei extremamente satisfeito, gostei do elenco, gostei do roteiro. Eu acho o roteiro, assim, muito amarrado, muito bem escrito. Eu acho os diálogos perfeitos, assim, tudo na medida. O desenho de produção é maravilhoso. Uma coisa que eu percebi, diferente de Game of Thrones, a câmera aqui ela é mais inquieta. Logo no começo a gente tem planos assim longos, assim, da câmera se movimentando, um movimento de grua ali, né? Uma grua que está se movimentando ali, navegando por meio dos cenários pra gente se situar onde nós estamos, quais são as características principais ali de Porto Real, da parte do castelo, né, da Fortaleza Vermelha. Então eu acho isso muito legal, é uma característica própria da série. Ela tem outras características técnicas que são da assinatura de Game of Thrones, mas ela tem as suas próprias peculiaridades ali. Então eu fiquei bastante feliz com isso. Que bom. Eu gostei muito também, achei muito bonito. Achei a fotografia
Fotografia maravilhoso. lindíssima, lindíssima. Né? O figurino achei muito legal também. Uhum. Não tá exatamente... O figurino, ele entra no que eu falei do design de produção, né? Que são os cenários, figurino, toda a direção de arte ali. Mas realmente, um destaque aí pro figurino, que tá lindíssimo. Eu fico imaginando, tipo, a quantidade de trabalho, cara, de fazer cada uma daquelas túnicas, aqueles vestidos extremamente detalhados, cada uma daquelas coisinhas, a adaga ali do dorso ali da cintura do Daemon, né, que é uma adaga no formato de um dente de dragão, assim, e tudo muito bonito, tudo muito perfeito e tudo muito detalhado. Aquela espada que o Viserys estava segurando quando ele estava no trono. Nossa, é lindíssima. E ela é larga, ela tem aquela cara, aquela aura de perigo, né? De tipo, Sim. Cara, eu vou te fatiar. E na hora que o Daemon ele tá indignado e dá um passo na direção do Viserys... A guarda real. A guarda real já fica toda alarmada. Mas o próprio Viserys, ele fica com a espada, tipo, preparado pra erguer a espada mesmo, pra entrar num combate, assim, eu achei assim, tudo muito, muito perfeito. Eu gosto desses detalhes que a série tem, sabe? Então eu acho que, cara, eu tô muito empolgado, tô muito feliz com o que eu vi até agora, apesar de ter visto apenas, né, o primeiro episódio. Mas... a minha palavra, se eu tivesse que resumir a minha experiência até agora, é empolgação. Totalmente empolgado. Umas coisinhas só antes da gente terminar. Nós vamos ver muitos dragões na série, mas nesse episódio nós vimos 3. A Syrax, da Rhaenyra. A gente viu o Balerion morto, né? Mas a gente viu. E o Caraxes. Caraxes, que é um dos mais legais também, um dos que eu mais gosto, que é o dragão vermelho do Daemon. Gigante, que vai ficar gigante também. Eu achei lindíssimo também. Aliás, essa cor, né, esse vermelho escuro, assim, ficou tão bonito em dragão. Gostei pra caramba. Ficou, né? Ficou bacana mesmo. Eu quero ver, tô doida pra ver o Sunfire, que é o mais lindo de todos, né? O dourado. Veremos. Eu achei, assim, que as coisas aconteceram bastante rápido, sabe? Nesse primeiro episódio. Mas lembrando que a gente tá só no começo, né? E o foco da série mesmo vai ser a dança. Que também eu acho que, de certa forma, vai ser um pouco rápido também, porque são muitos eventos. Não vai dar pra desenvolver com tanta calma, eu acho. Aliás, né? Eu acho, né? Eu não sei... Eu acho que vão ter muitas temporadas. Eu não sei quantas temporadas que eles planejaram, né? Mas eu espero que seja lento. Pois é. Esse começo eu achei que foi rápido. E eu achei uma pena porque a Rhaenyra e a Alicent, né, vai mudar as atrizes. E eu gostei muito dessas mais novas. Não, mas a Alicent eu achei assim, ela cumpriu o papel. A Rhaenyra realmente que roubou ali a atenção pra ela, né? Que aquela atriz é muito boa. Mas eu não acho que as atrizes... que a gente vai se decepcionar, não. Eu acho que... Não, porque eu queria ver mais dessas, sabe? Não, mas aquela atriz que faz a Alicent, ela é muito boa. Cook é muito boa, sim. Então, enfim... Tenho certeza que ela vai arrasar, mas queria ver mais dessas ainda. Quem sabe, né? Quem sabe em flashbacks, não sei. Quem sabe? Veremos. Agora aqui. Então, galera, a gente termina aqui a primeira parte. A gente vai falar rapidinho só agora no final sobre alguns spoilers, tá? Ainda? Porque a gente já falou todos os spoilers. Não, a gente ainda vai falar mais um pouquinho, que então, teve uns livros. Tá bom? Então, quem não quiser escutar, até a próxima, depois voltem pra ouvir o finalzinho. Tá bom? Valar do Rhaeris. Valar Morghulis. E pra quem ficou, vamos falar rapidinho aqui, Gisele, da série versus livro. Eu vi 3 coisinhas diferentes. O que você viu de diferente? Primeiro, as idades. Assim como em Game of Thrones, né? Precisa haver algumas adaptações, né? Eles são mais velhos. Todos são mais velhos que no livro. Inclusive, a Rhaenyra é 10 anos mais nova que a Alicent. E as duas aí estão
praticamente da mesma idade. É porque senão, se elas fossem com muitos anos de diferença, não ia haver essa relação. Não faria sentido. Então eles adaptaram para poder gerar esse conflito. Que eu acho que foi uma escolha bastante pertinente para a série, assim. Sim. Tem várias escolhas que eu concordo, outras nem tanto. Mas essa escolha das idades, no geral, eu gosto. Eu acho que faz sentido. Eu não queria ver eu acho que eu não gostaria tanto do Khal Drogo quanto eu gosto se ele ficasse com uma menininha de 10 anos. Não, acho que não rola. não vira. Então eu acho que tem várias escolhas ali que pra mim fazem sentido. Ia causar muito mais polêmica também se fosse tão novinhos, né? Seria cancelada logo no início também, enfim. Pois é. Outra coisa diferente também, o Viserys e a Rhaenys no Grande Conselho de 101 depois da conquista. Na verdade, os oponentes não são o Viserys e a Rhaenys, né? São o Viserys e o Laenor Velaryon, o filho da Rhaenys. Porque ela já foi descartada logo de cara por ser mulher. Uhum. Então, assim, os oponentes eram o Viserys e o Laenor, mas eu não acho que talvez não ficasse tão bom assim na série. Porque precisaria gastar tempo pra desenvolver o Laenor, então... Não, e o Laenor tinha 4 anos de idade. Então, assim, né, colocaram a Rhaenys. Até porque era pra ela ser, né? Não era pra ter discussão, era pra ela ser a rainha. Mas eu acho que colocaram na série porque pra poder abordar... Porque a série ela tem que condensar alguns eventos, né? Não vai ter tanto tempo pra desenvolver cada detalhe. Então eu acho que eles fizeram isso pra gente poder questionar logo essa questão de... Tipo assim, a gente já tinha essa questão antes, já foi escolhido um homem em detrimento de uma mulher... E agora, você valoriza esse novo evento, do tipo, cara, indo contra a maré, agora nós vamos optar por uma mulher. Então eu acho que faz muito sentido, assim, essa escolha. Gostei. Aprovo. Endosso. Endosso. Tá certo. E... não, é isso, eu já falei. A Alicent sente com a mesma idade da Rhaenyra, né? E apesar de que nisso as duas não fossem inimigas, elas também nunca foram amigas, né? Nos livros, né? Não eram amigas. Mas enfim, é isso. E um último detalhe, Gesiel. House of the Dragon. Esse é o nome original. E eles traduziram dessa vez pra Casa do Dragão. Game of Thrones eles nunca traduziram. O que você acha? Eu sou suspeito pra falar, né? Tudo que eu vejo legendado. Eu tento ver sempre o mais próximo do original possível. Então, pra mim, eu gosto de chamar de Game of Thrones e eu vou continuar chamando de House of the Dragon. Eu não consigo chamar de Casa do Dragão. Eu acho estranho também. Não que eu seja contra brasileirar as coisas. Eu acho que faz sentido em vários momentos, assim. Mas eu gosto de House of the Dragon. Vou continuar chamando de House of the Dragon. Isso. E tudo bem também, quem curtir, quem gostar de chamar de Casa do Dragão também, eu acho que tá tudo certo. Cada um aprecia do jeito que curtir. E é isso. É isso aí. Então, galera, ficamos por aqui. Essa foi nossa análise do episódio piloto da série House of the Dragon, ou a Casa do Dragão. Lembrando que vocês podem sempre entrar em contato com a gente. Nossas redes ainda estão ativas, tá bom? Vocês podem entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail, contato@despertadodragão.com.br, ou através dos comentários, ou do formulário, ou pelas nossas redes, no site, despertadodragão.com.br. Tá bom? Instagram, Facebook, é só colocar o Despertar do Dragão que vocês vão nos encontrar. Beleza, galera? Até semana que vem, Gesiel. Valar do Rhaeris. Valar Morghulis.